Boa tarde. Boa tarde. Agradeço a presença de todos aqui no Midrash da Barra. A gente vai fazer um bate-papo agora nesse domingo, na sede aqui do Midrash, que abriu agora há pouco tempo, então para todo mundo já ficar sabendo que as atividades culturais do Midrash passam a ser aqui na Barra. Enfim, a gente vai falar sobre o meu livro, que é A Menina com Estrela, que eu lancei agora nesse ano de 2022 pela editora Leia Brasil, no selo Pingo de Ouro, né? Eu estou aqui para conversar, eu convidei a Sofia Dembra Levi, que ela é diretora do Memorial das Vítimas, as Vítimas do Holocausto, que vai ser inaugurado em breve no Morro do Pasmado, no Botafogo. Então, obrigada, Midrash, obrigada a vocês por virem aqui. E então, Sofia, vamos começar. É um bate-papo informal, tá? Então, vamos lá. Eu chamei a Sofia porque a gente tem uma parceria já bastante longa, né? Todos os meus livros com temáticas ligadas ao Holocausto, a Sofia sempre faz uma orientação para mim. Ela trabalhou muito tempo com os depoimentos de sobreviventes e de filhos de sobreviventes do Shoah, no projeto do Spielberg. Então, ela sempre me deu uma orientação bem bacana. Ela é psicóloga e trabalha com trauma, né? Então, Sofia, vou passar a bola para você apresentar um pouco o livro. Obrigada, Luíse. Uma honra estar aqui. Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar com a equipe do Midrash, Benice, aqui representando o time. E um lugar muito agradável, né, a todos que tenham a oportunidade de vir. E agradeço rever os amigos também. E Luíse realmente é uma escritora que eu admiro muito. Como já tive oportunidade em outros momentos, em outras mesas, Luíse, eu acho que você como escritora tem um estilo dialético muito interessante, que dá ritmo à sua escrita, e também você tem um cuidado com as suas pesquisas de fundo histórico, em que você realmente mergulha nos temas que você propõe a trabalhar em seus livros de ficção. Então, mais uma vez, estamos aqui diante de um trabalho de ficção com um pano de fundo histórico e agora voltado para esse público infanto-juvenil, que eu sei que há algum tempo você já acalentava, né, essa ideia de atingir esse público, tendo a temática do Holocausto que nos aproximou como tema central. E eu fiquei muito feliz de ver esse resultado no livro, mas eu tenho uma curiosidade, né? Eu queria saber a vontade, da ideia geral, como que você concebeu essa história, Menina com Estrela, especificamente. Conta pra gente a ideia, o brotar desse livro, a história da criação do livro. Bom, eu tinha, assim, desde que eu fiz o meu penúltimo livro, né, o Sonata, eu tive muito contato com o público adolescente, né, principalmente nos bate-papos em escola. E eu sentia a dificuldade, nesse primeiro contato com eles, que eles não tinham realmente um conhecimento desse período, independente de serem crianças de escolas judaicas ou não judaicas, né? E aí eu comecei a ver como é que tinha sido a minha própria experiência com esse assunto, né? Hoje, enfim, eu já tenho 56 anos e eu me lembrei mesmo, o meu primeiro contato com o Holocausto foi mais ou menos nos meus 10 anos, 12 anos, que meu pai me introduziu esse assunto, né? Eu não sou de família judaica, então esse assunto veio para mim nesse período. E eu não me lembrava muito por onde, por que caminho, por que livros, sabe? E eu comecei a ver e comecei a pesquisar que não tinha efetivamente muitos livros voltados para esse público. Conversei também com amigos que têm filhos, né? Enfim, e todo mundo nunca sabe efetivamente como é que esse assunto chega para a criança, né? Seja criança de família judaica, criança que, hoje em dia as crianças já são uma geração que não tem mais contato com sobreviventes, mas a minha geração, por exemplo, que tinha avós, enfim, tios e até pais, como é que era esse contato? E ninguém muito lembrava, né? E eu comecei a ver, falei assim, que livro a gente tem? Efetivamente, eu só me lembrava mesmo de um livro mais recente, que é O Menino no Pijama Listrado, tinha os quadrinhos do Maus,
tinha o Diário da Anne Frank, né? Mas eu não via. Então, a partir daí, veio surgindo a ideia de eu fazer um livro voltado para esse público. Agora, a história em si, das duas, da Eva e da Alma, foi uma coisa curiosa. Foi até a Luciana, que está aqui das Boas, que é minha gente, ela me pediu uma vez um conto. Era um conto para uma coleção infanto-juvenil. Na verdade, sem tema, um tema livre. E me veio, não sei porquê, uma história que é o último capítulo desse livro, que eram duas meninas que tinha acabado a guerra e elas, enfim, tinha essa coisa da estrela, que veio para mim essa ideia da estrela ser muito forte, e uma menina que tinha estrela, que era a menina judia, ela queria, aquilo tinha sido uma coisa boa, que tinha protegido ela, e ela queria passar aquilo para a menina que não era judia. Mas efetivamente era uma ideia, e aí eu fiz esse conto, né? E aí, a partir do conto, eu até pensei, como ele não é muito a minha linha, o gênero que eu gosto, né? Eu não sou muito de conto. Aí a Luciana conversando, falou assim, você não quer fazer mais contos com essa temática? E eu falei, vou tentar. Só que eu não conseguia, eu não conseguia, e eu vi ali, quando eu comecei a ler de novo, eu pensei assim, nossa, aqui tem o final de um livro. Qual é a história dessas meninas para elas chegarem até ali, né? E aí veio para mim uma coisa que era muito forte, que eu acho que a minha premissa era em cima da simbologia da estrela. Eu achava que era uma coisa muito fácil das crianças poderem entender também, não só crianças, mas adultos também que não têm muito contato, né, com o tema, que as pessoas tinham uma coisa estigmatizada da estrela de Davi nas roupas, né? Então virou uma coisa muito, o símbolo do Holocausto, era um símbolo muito forte. E eu comecei a ver, mas a estrela tem toda uma história interior a isso. Então eu falei, eu acho que é essa pegada que eu tenho que fazer. A estrela, que sempre foi um símbolo de proteção, e como que aquela estrela, para uma criança, como que uma criança ia entender que algo que ela tinha que ter orgulho, que era bom para ela, podia ser ao mesmo tempo que iria condenar e a sua família, né? Então, a partir daí eu fui criando a história, sabe, em cima desse símbolo, dessa simbologia. E aí tem uma coisa interessante, depois que eu estava com o livro, que foi até a Isabel que está aqui, que foi a minha a editora, que ela falou para mim uma coisa muito interessante, é o seguinte, a estrela, ela era uma simbologia externa que determinava, né, quem era um judeu, porque o judeu não é uma raça, né? O judeu é um povo, ele segue uma religião, tem várias características de várias raças, assim, certo? Judeus negros, judeus asiáticos, enfim. E aí ela dizia para mim, nossa Luiz, como essa simbologia vale para tudo que a gente hoje vive muito nas minorias, nessa questão mesmo do racismo ou de outras fobias. Porque, na verdade, a estrela de uma pessoa negra, por exemplo, é a sua cor, é a estrela que está ali, né? Você tem uma pessoa, enfim, outras pessoas que sofrem preconceito hoje, elas têm as coisas externas, que são as estrelas. Então isso torna o livro, acho que também bem atual, não só para um público judaico. É sobre isso, o que estigmatiza a gente, transforma a gente num grupo perseguido. Eu gostei muito, você já tocou, eu falei da sua dialética, e você acabou de trazer na história da criação do livro, da história do livro, do enredo, um exemplo muito forte dessa dialética aqui nesse tema infanto-juvenil que você construiu, que é o resgate da simbologia da estrela amarela marcada negativamente como escudo, magen Davi, em hebraico magen, vem de Haganá, defender, a defesa do escudo, da proteção, e como que na história isso aparece para um jovem brasileiro que não conhece o judaísmo, né, e que talvez nem conheça a história do Holocausto ainda, ele vai aprendendo um pouquinho de cada coisa de uma forma muito fluida. Inclusive, Luiz, isso vem ao encontro de uma observação que recentemente no Fórum de Combate ao Antissemitismo, esse ano em Buenos Aires, nós tiramos um fórum internacional, latino-americano mais especificamente, que no ensino do Holocausto é importante um pouco se ensinar sobre o judaísmo, porque a gente
fala do Holocausto, fala que os judeus foram as principais grupos, a principal minoria atingida, mas as pessoas no final da palestra não sabem o que é um judeu, na verdade. Então, o teu livro contempla também um pouco dos hábitos do judaísmo, na história da família da Eva, né? E como é que você vai mantendo um exemplo de fé em que ela sozinha guarda, depois que os pais foram levados, depois que o bebê pequeno, irmãozinho, foi levado, eu vou guardar comigo o que meu pai me ensinou, o que meu pai me passou, que essa estrela vai me proteger. Então, outro ponto que aqui você tangencia é a questão da fé, que muitas pessoas perguntam, se é para os sobreviventes do Holocausto, você não perdeu a sua fé? Você não preferiu se desligar do judaísmo diante de tudo aquilo que estava lhe acontecendo? E para falar dos meus entrevistados, das minhas pesquisas, na sua maioria, grande maioria, se mantiveram judeus. Alguns reforçaram ainda mais a sua fé durante o Holocausto e apesar de tudo que passavam, e muitos que nem eram tão identificados com o judaísmo ampliaram a sua ligação com a cultura, com a história e com a religião, exatamente pelo apontar negativo que receberam de fora dos nazistas. Então eu acho que tem outra característica interessante no livro, que é essa. Você fala de Holocausto, você fala de judaísmo e você traz isso dentro do olhar da inocência de duas meninas que estão ali a querer preservar a amizade. Então você tem um núcleo central de empatia, né? Em que eu acho muito atual a gente trazer à baila o que é mais importante. São os movimentos ideológicos que muitas vezes jogam as pessoas umas contra as outras, ou a manutenção do bem-querer de um vizinho, de um amigo, de um parente que você gosta, com quem você se identifica e que você vai se manter próximo apesar dos ditames ideológicos, político-partidários que possam estar vigorando, como foi ilustrado aqui na época do Holocausto. Como é que você, aí eu vou passar de novo a bola para você, como é que você construiu, o que motivou você a querer ressaltar esse núcleo da amizade a qualquer custo e apesar das intempéries da época? Pois é, eu acho que o livro, embora eu seja sobre um tema que realmente me fascina muito, eu acho que eu estava muito movida também para o momento atual que a gente está vivendo, e foi uma forma que eu tive de trabalhar. Eu sempre gosto de dizer que eu gosto de trabalhar com intolerância e preconceito, então eu escolhi esse viés, que é falar sobre judaísmo e antissemitismo, que é uma coisa que eu não entendo realmente. Eu acho que como é uma coisa inexplicável e por mais que a gente leia, eu tentei trazer no âmbito mais geral. Eu estou pegando o antissemitismo, o Holocausto e esse período, mas para falar sobre isso, de novo, intolerância e a questão da amizade, sim, e amizade, o conhecer. Quando a gente conhece alguma coisa, a gente perde os nossos preconceitos, que eu acho que é o que a gente, quando trabalha com um público mais jovem, tem sentido muito isso nas escolas, né? Até recentemente a gente fez, né? Eu e a Sofia numa escola pública, foi de Ipanema? Foi na Gávea. Não, na Gávea. E era um público que eles eram crianças de 14, 15 anos, que eles não tinham conhecimento assim, sobre a Segunda Guerra, efetivamente sobre o Holocausto. Eles não tinham conhecimento histórico, mas eles tinham um conhecimento sensitivo, porque eles perguntavam para a gente, mas como é que alguém entregava, sabe, o seu amigo, como é que alguém denunciava um vizinho só porque ele era de uma religião diferente, só porque tinha um governo que dizia que aquela pessoa não era bacana? Era uma forma simples de falar com a gente, mas a gente vê, gente, como eles perceberam o sentido, sabe? E eram crianças, assim, das mais variadas grupos ali, e eles conseguiam perceber sem saber
exatamente sem entender que aquilo, o que era nazismo, que é uma questão muito séria hoje quando a gente começa a fazer esses bate-papos, né? Porque as pessoas não estudam separadamente a questão do Holocausto, nem do nazismo, elas estudam a Segunda Guerra como uma coisa muito ampla, né? Então, quando a gente chega, que é o ponto de interesse dessas crianças, porque elas realmente ficam fascinadas, né, com isso, e elas começam a entender mais ainda o que é judeu, porque elas também não sabem o que é um judeu. Porque não tem, se você pegar é muito raro. Aí quando a gente fala assim, olha, a população judaica no mundo hoje não chega a 17 milhões. Aí a pessoa fala, gente, mas como? E olha o que acontece em torno disso, o que se movimentou, toda uma guerra. Então, para a gente falar, eu acho que sempre sobre o Holocausto, sobre esse período da Segunda Guerra, a gente tem que falar sobre antissemitismo, sim, porque é o que move, né, o que moveu, sabe, a motivação básica mesmo do Hitler, né? Então a gente tem que falar sobre o antissemitismo, e para explicar o antissemitismo, eu achei que era uma forma, assim, interessante e tal, a partir da amizade das duas meninas, porque elas são puras. Então eu pus assim, elas são efetivamente parecidas, porque elas nasceram no mesmo dia, na mesma cidade, no mesmo bairro, estudam na mesma escola, elas dizem que elas são irmãs, são amigas gêmeas, né? Elas têm, os pais se conheciam, o pai de uma ajudava o pai da outra, elas se ajudavam no colégio. Então, o que é? A partir do momento em que alguém diz para até uma própria autoridade, que é uma professora, né? Quando começa a dizer, começaram as aulas de higienização racial, e diz para uma criança que aquela pessoa com quem ela conviveu a vida toda é diferente dela, é inferior a ela, eu acho que é aí que a gente toca, né, no indivíduo. E é a questão que a gente vê sempre em relação à guerra. A gente sempre vai se perguntar por que as pessoas não olharam para um lado, não olharam para o outro, porque a gente vive situações em que a gente pensa primeiro na gente, né? Então, acho que isso aconteceu muito no caso das menininhas. Eu também tento trazer isso, né? A família da Alma era uma família, enfim, que ela melhora, né? Ela ascende durante esse período. Então, era muito difícil, porque é muito difícil escrever para criança, porque eu tinha por uma criança que ela estava meio assim, mentindo para o pai. Ela tinha alguém escondido na casa dela. Então, como é que eu vou fazer isso? Passar para uma criança que está lendo, porque um adulto que lê, tudo bem, a gente já tem isso, a gente já tem pré-concebido isso, que a gente não deve mentir, aquelas coisas, né? Mas uma criança não. Então ali eu tinha uma criança que ia mentir, que tinha alguém escondido dentro de casa. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pôr que tinha alguma coisa que estava acima. Ela, na verdade, ela não estava mentindo, ela estava omitindo, porque ela percebia que o pai dela não estava no estado natural dele. Então, todas assim, questões que eu tentei passar no livro, né? Eu estou falando um pouco do livro, então as pessoas vão ter que ler para entender essas nuances. Mas eu tive que colocar, e eu acho que foi um livro, assim, apesar de ser um livro curto, né? Eu achei muito difícil, é difícil escrever para um público mais jovem, porque você tem que ter essas preocupações. Você vai falar alguma coisa, daqui a pouco você está pondo alguma coisa que pode ser meio assim transformado numa verdade, né? A criança tem menos discernimento. Então eu tive que trabalhar com essas questões. Eu vou mentir para os meus pais, sabe? Eu vou esconder a minha amiga. Eu pus uma questão também que eu queria trabalhar muito, que era do bullying na escola. E quando você está num grupo, como é difícil você trazer a sua opinião sozinha, principalmente quando você é jovem, quando você é criança. Então, eu tentei por isso, quando uma das menininhas, a Eva, que é a personagem judia, sofre bullying, a Alma, ela baixa a cabeça, ela finge que ela não está vendo, mas ela não esquece, ela sabe que aquilo está acontecendo. Então, eu quis trazer muito todas essas questões numa linguagem que, assim, do ponto de vista da criança, das duas, né, foi o que eu procurei desenvolver nesse livro. Luiz, eu tenho uma grande curiosidade. Eu tenho uma leitura, mas eu queria saber daí por que da escolha dos nomes Eva e Alma. Eva, a menina judia, e Alma, a menina não judia. Por que esses nomes?
Olha, é engraçado, o nome de personagem é uma coisa que eles surgem e depois a gente vai saber que ele surgiu por alguma questão. Eu também fiquei pensando isso, né? Primeiro, Eva, porque eu imaginava sempre, Eva para mim fica uma coisa assim, seria a primeira ali, né? Tinha essa simbologia da Eva e a alma. Eu acho a alma muito bonito, né? E aí eu comecei a ver depois que assim, a Eva era como se fosse uma figura personificada mesmo. E a alma seria não sei, uma alma mesmo que viesse ajudar a Eva. É como se fosse uma coisa mais... Não esotérico, não, mas... É como se ela fosse assim, uma figura fora daquele lugar que ela vivia, sabe? Eu pensava assim, a alma, ela é fora daquele contexto. É como se a alma representasse para mim todas as pessoas que poderiam ter agido diferente durante a guerra. Se cada um tivesse pensado, não naquele coletivo, mas eu vou desafiar isso, sabe? Eu não vou aceitar algo que eu acho que é inconcebível, né? Por que eu vou perseguir o meu amigo? Por que eu vou fazer uma denúncia? Isso em todas as esferas, né? Em todas as idades. Então a alma para mim era como se ela fosse uma coisa de outro mundo ali mesmo, sabe? Ela estava de outro mundo e a Eva para mim era uma realidade. A primeira mulher é uma judia, o Antigo Testamento, a nossa referência, né? Uma judia que sobrevive, a Eva que sobrevive, a origem que se volta aí, né? Com a ajuda da alma. E você tem uma outra pergunta também que me tocou muito no teu enredo, que a alma, a mãe dela faleceu, ela é muito pequenina, ela tem uma madrasta, né? E eu fiquei a pensar como que esse nome estaria ligado por uma ligação afetiva e de inspiração para além do que estava acontecendo ali na Terra, no cotidiano, pelo fato da mãe querida já ter falecido. Você pensou por esse viés também? O nome? Não. Não pensei nisso. Eu não tinha pensado, que eu achava que eu pensei mais quando eu pensei Eu acho que quando a gente escreve, a gente vai criando, a gente tem algumas coisas que são assim, uns estereótipos que a gente vai colocando, né? Então, a figura da madrasta, para mim, era uma figura que eu tinha, como se fosse assim, simbolicamente, quando a gente pega aquele retrato do nazismo. A gente tinha aquele cara que era meio, vamos usar a palavra ignorante, que é o pai da alma, um cara ignorante, um cara simples, né, ignorante nesse sentido, e ele vê uma chance de ascensão através de conseguir um cargo, né, no partido, que é o que a gente via muito durante o nazismo. Aí quando a gente vê essa ascensão dele ali, ele é um fraco, ele é uma pessoa fraca. Então ele precisava de ter alguém, uma figura que impulsionasse, falasse que o que ele estava fazendo era bom, que era o melhor. Então eu falei, a figura da madrasta é perfeita. A figura da madrasta é perfeita, até porque isso também reforçava que a alma poderia estar omitindo para o pai que escondia a Eva, porque ela sabia que o pai não estava no seu estado natural, porque tem aquela madrasta. Então a madrasta faz esse papel. Isso tudo eu acho que assim, quando eu estou bolando o livro, eu vou pensando nessas possibilidades, que fiquem verossimilhantes, porque o problema é sempre a verossimilhança, né? E aí a questão mesmo da própria menininha, da Eva, que fica sozinha, vai se esconder no armário, aí tem uma coisa também muito lúdica, que eu acho que é para o livro da criança, né? Que num livro de adulto eu acho que isso não cabe, porque num livro mais, num romance adulto, essas coisas têm que ter, na minha visão, na minha forma de escrever, eles têm que estar mais claros, como é que isso acontece. Ali a gente pode colocar ela dentro do armário, sabe? O tempo do livro infantil também, juvenil, ele é mais rápido, porque, olha, elas começam o livro mais ou menos com 8, 9 anos e elas terminam mais ou menos com 13, tem uns 4 anos, só que efetivamente o dia a dia delas a gente não tem. Numa história, num romance histórico e tal, a gente teria que estar pontuando mais. Aí eu também fiz algumas, por isso que eu escrevi no final, tem um texto meio explicativo sobre o que é a guerra, porque eu
me preocupo muito com as informações históricas, porque eu acho que isso é a base que a gente tem para combater o negacionismo e o revisionismo. Então você tem que pôr, isso aconteceu aqui, tem a data, você vai comprovando. E aí eu sabia o seguinte, que era muito forte para mim a história da estrela, e tem uma história assim, por exemplo, o uso obrigatório da estrela amarela mesmo, vem em 1941, 1º de setembro, né? E eu me lembro que até um filme que eu vi sempre, o Holocausto, que foi sempre a série que marcou muito a vida principalmente da minha geração, né? Que é de 78. No Holocausto, tinha uma coisa que me marcava muito, que era uma cena, e o Holocausto já começava em 38, que tinha uma personagem que ela é estuprada. Ela é irmã do personagem principal, que faz, gente, esqueci o nome dele, que era Cal. O James Woods que fazia. Só que era em 38. E como é que os soldados que estavam na rua percebiam que ela era judia? Porque ela sai de casa, ela tá com a estrela, arranca a estrela e aí fica a marca. E eles veem ela na rua. E aquilo era uma cena fortíssima para mim. Eu era pequena também quando eu porque eu tinha 12, 13 anos, né? Aquilo era forte. Aí quando eu vejo que aquilo era ok, um filme, ele tem era uma licença do filme, que a estrela não existia em 38. As pessoas não usavam. Então, mas se aquela estrela não estivesse ali, perdia muito a força. Então, eu estou contando isso pelo seguinte, e a gente vê muito isso em filme. Quando a gente vê adaptação, a gente vê vários erros que a gente vai ver. Isso não podia ter aquela estrela. Aí um negacionista podia dizer, isso não aconteceu porque não existia estrela em 38 no casaco. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu preciso pôr a minha estrela, que ela é fundamental, ela é em 41, mas eu preciso pôr as meninas na escola. E as meninas, os judeus foram já proibidos de entrar, de continuar nas escolas públicas alemãs já em 38 também. Já vinha em 36 da gente de Nuremberg em 35, mas não era geral, era mesmo assim separado, não podia ir em Berlim, depois em Munique, mas o geral mais 38. Aí eu falei, eu não posso pôr ela em 41 na escola. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pôr, me lembrei do filme lá, do Holocausto, eu vou pôr ela aqui, eu vou pôr a estrela, mas eu vou escrever atrás o que guerra é essa, porque aí quando as pessoas lerem, eu coloco isso claro, a estrela vem em 41, as escolas foram proibidas em 38, e isso eu não sei se todo mundo tem essa preocupação, mas eu tenho essa psicose com isso, das coisas históricas. Às vezes a gente fica horas e horas para pegar uma informação, sabe? E eu acho que mesmo num livro juvenil, isso é necessário, sabe? É necessário porque qualquer criança, como eu, depois, ela vai crescer e ela começa a ver e ela vai lembrar. Então, eu fiz algumas coisas nesse livro assim, sabe? Então, parece que é mais simples escrever para esse público, mas não é não, acho que é bem mais complicado. Tá? Sim. E Luiz, eu super apoio, você sabe que como eu trabalho nas minhas pesquisas é tudo não ficção, né? Isso nos uniu muito, esse teu respeito, essa tua pesquisa apurada, eu acho extremamente importante no ensino do Holocausto, que a gente vem ganhando espaço aqui no Rio, né? E no estado, na cidade, no estado do Rio, a gente já tem a lei desde 2011, né? No ensino obrigatório, de noções do Holocausto nas nossas escolas, isso vem se ampliando em outras capitais, nós temos na Base Nacional Comum Curricular Indicativo para o 9º ano do ensino do Holocausto. Eu tenho certeza que, com o cuidado necessário que você fez, esse livro serve de leitura para a didática, para os professores, não só de história, né, mas de língua portuguesa. A gente trabalha com o Holocausto no caráter interdisciplinar, né? E aqui você traz também, como você comentou há pouco, um exemplo desse questionamento, mas como que, sim, muitas pessoas se esfriaram e se tornaram indiferentes ao seu amigo, ao seu vizinho de até 2 dias atrás, e a Alma vê o pai fazendo isso com o pai da Eva, quer dizer, o pai da Eva sempre ajudou o pai da Alma, e você deixa no livro esse olhar de dúvida da criança Alma, por que é que meu pai está fazendo isso? Por que nós estamos nos mudando para a casa da Eva e para onde
foram os pais da Eva? Por que o papai está agindo assim, esse comportamento estranho? E aí, em momentos de crise, em luta pela sobrevivência, a gente se pergunta, havendo oportunidade, e mais do que oportunidade, de tão ilegal, eu acho que o que faz a diferença da história do nazismo e da história do Holocausto é que foi instituído legalmente a ação de tomada de posse, né, de apossamento das moradias, dos bens, né, de direito aos arianos, em detrimento dos proprietários judeus, no caso, mesmo que as pessoas fossem pagadoras dos impostos, cidadãos até então que contribuíram para a sociedade, mas uma ditadura, um totalitarismo, melhor dizendo, que dita ali que você deve tomar posse daquele espaço onde indesejáveis até ontem estavam a viver. Então, assim, quando você fala do apoio da personagem da madrasta, eu te ouvi e falei, então havia ideologia, havia filiação ao partido, mas você, que é um caráter macro de embasamento, de motivação, mas você quis dar a estrutura do âmbito privado também, do micro social, da figura da madrasta, né? Sim, é tudo. E eu acho que cada vez mais, quando eu leio mais sobre esse assunto, e uma leitura recente que eu estou fazendo agora, porque esse livro Breve História da Segunda Guerra Mundial, que é muito interessante, onde você bate muito na questão do antissemitismo. Então, só foi possível, sabe, todo esse movimento ali partindo da Alemanha, porque existe, por um antissemitismo latente mesmo. Então, isso é muito importante, porque você poderia ter, eu tentei pegar nesses personagens mesmo, se eu pego o padrasto, ele está ali numa situação assim, bom, eu vou ganhar mais, eu vou dar a coisa básica, mas ele provavelmente poderia até ter escondido o pai da Eva, ele não era uma pessoa que tem ideologia forte. Agora a madrasta sim, a madrasta era gratuito, ela tinha isso, então eu peguei naquela família para tentar representar vários grupos da sociedade, né? Os vários grupos. Das crianças também, quando até na própria escola, a alma ela sente que aquilo ali é estranho, sabe? E a própria Eva, também quando ela percebe, eu quis fazer a Eva sendo até, também fica era caricata a Eva, né? Porque a Eva era loira, de olhos claros, alta, mais inteligente, então aquela coisa assim, ela seria o protótipo do ariano, sabe? E a alma, não, a alma era mais... Aí a gente trabalha muito com os estereótipos, né? Que é uma forma mais fácil da gente, né, atingir o público. E a alma era baixinha, sabe, morena, ela era menos inteligente. E aí eu acho, é uma coisa que eu acho que eu fiz essa pergunta quando eu era pequena, e eu achei interessante colocar isso, eu acho interessante porque eu tenho visto até com crianças, e isso eu acho que elas entendem. Quando a alma fala, será que existem pessoas que são judias por fora, como ela, não, são pessoas que são arianas por fora e judias por dentro, que é o caso da Eva, e pessoas que são judias por fora, que seria ela, alma, mas arianas por dentro. Então, por isso, para ela é uma confusão, mas ela deixa essa pergunta, ela também não vai fazer essa pergunta, porque só quem poderia responder era a Eva, que era amiga dela, que ela achava, sabe, inteligente. Então, porque é uma questão, por isso que voltando à coisa da estrela, a estrela tinha que ser uma marca. Como é que você dizia se alguém era judeu ou não? Né? E aí, vindo essa analogia, quando a Isabel falou, dessa coisa da estrela ser a cor da sua pele, a estrela ser, se você é mais obeso, a estrela ser uma deficiência, porque se você é a estrela que as pessoas carregam. Né? E hoje a gente tem visto isso, todos esses movimentos mesmo de orgulho, a gente vem, né, de tudo, orgulho gay, orgulho negro, sabe, o orgulho etarista, sabe, então, que as pessoas têm que ter isso, e você não tinha, naquela época, a Eva faz isso, porque ela não tira aquela estrela dela, e ela não associa em nenhum momento que aquilo ali poderia denunciá-la. Eu tentei fazer esse
isso de uma forma também que ela fica com o casaco toda hora, né? Porque o casaco 4 também são as coisas, 4 anos usando o mesmo casaco. Mas ela não tira, porque para ela é uma proteção, porque foi o que o pai dela falou, sabe? Embora ela não entenda, em nenhum momento a estrela fica associada ao que teria levado os pais para fora a desaparecer. Nenhuma das duas percebe isso. A estrela eu tentei fazer associado à proteção dela e a mãe. Aí também tentei fazer brincando com a estrela no céu, que também tem a da alma, né? A mãe da alma é uma estrela. Então, para Eva, a alma tem uma estrela também, né? Eu achei muito bonito isso, que a gente fala para criança, às vezes, né, quando a gente perde na família um ente querido, né? Para onde foi mamãe, para onde foi papai, para onde foi a vovó, virou estrelinha no céu. Então, isso, aliás, a capa do livro, né, as ilustrações quero te falar disso. ao longo do livro são lindas, né, ilustram muito bem a história, torna-se uma leitura atraente. Acho que você foi muito feliz em procurar mesclar a história com as ilustrações. E a ilustradora, acho que foi fantástica, ela, a Gisele, porque ela conseguiu, e ela tem muito interesse nesse assunto também, né? Eu acho que quando a Leia, a editora, quando eles procuraram, né? Não sei como é que se chegou até a Gisele, mas ela tinha, então ela captou. É incrível, porque você pode ler o livro, quando você vai lendo as ilustrações, ela teve muita sensibilidade, né? E tinha uma questão que era muito complicada também, porque para mim foi muito difícil, porque não tinha como não falar de morte nesse livro, mas eu queria que fosse um livro positivo, né? Porque o conto o final era justamente ele era positivo porque as duas perdiam toda a família. E eu queria mostrar isso dos dois lados, tanto a menina judia, que perdeu a família no campo, quanto a menininha não judia, a alma que perde a família pela própria, enfim, covardia do pós-guerra, assim, né? O pai dela era um covarde, então, ele, na verdade, ele dá fim à própria vida e tal. E aí, como colocar isso também num livro, é muito complicado para esse público, então eu tinha que tentar colocar de uma forma que fosse assim, na verdade o leitor sabe, mas elas não sabem. Também pensei isso, as duas não sabem que os pais morreram. Uma sempre diz que vai proteger a outra, uma sabe que o pai da outra morreu e a outra sabe que o pai da uma morreu, né? Então o pai da Eva sabe que ela, eu falei essa coisa que parece o Jânio Quadros falando, né? Mas o pai da Eva sabia, a Eva sabia que o pai da uma morreu e a alma sabia que o pai da Eva morreu, mas elas não iam falar. Então, isso que também é bom do livro da leitura aberta desses finais, que é o que vai seguir da frente dessas duas meninas, são as histórias que a gente viu de tantas crianças que ficaram órfãs, né? Mas que seguiram juntas. Eu queria tentar essa coisa redentora, que era possível teria sido o ideal, né? Porque não teria tido ninguém. É verdade. E também dessa esperança que para além de toda a guerra, né? Na mãe protetora que está na estrelinha do céu, a mãe da alma, né? Que está zelando, que reforça essa questão de uma fé, no sentido amplo do termo, né? Existe algo de bom para além desse ruim que está ali a nos atingir. E, Luiz, só mais uma pergunta em termos do enredo. Ao lendo o seu livro, já que citou você, O Menino do Pijama Listrado e O Diário de Anne Frank, né? Então, assim, um esconderijo no próprio quarto, né, da Eva, e a amizade entre a menina judia e a menina ariana, e aquilo assim, aponta, a gente sabe que no filme O Menino do Pijama Listrado, eles literalmente trocam de lugar e o filho do comandante do campo tem aquele final trágico, né? Você se muniu de fato de inspiração nessas duas referências? Sim, para mim muito o que eu acho do Menino do Pijama Listrado foi a linguagem, né? Isso eu vi, porque é um livro que eu gosto, e a linguagem, qual é aquela linguagem que eu tentei fazer, que é muito difícil de pegar, você não fala ela, você ficar repetindo o nome, aí foi mais eu acho que uma coisa de estrutura mesmo, sabe, como é que o raciocínio vai indo assim, uma frase leva a outra, né, você vai explicando a frase, Eva dizia isso, Eva dizia não sei o quê,
E eu vi muito isso, que eu acho que é um dos poucos livros que eu vejo isso com essa temática. Só que uma coisa que eu, no começo, né, eu sabia, até porque eu comecei pelo fim, que eu gosto de finais mais redentores, dentro da tragédia. Eu acho que eu fiz isso em todos os meus livros. Então, para mim, elas tinham que elas tinham que estar fortes e vivas, sabe? Então, acho assim, no final, acho que o menino tem um final que é um final real, né? Assim, daquela coisa da guerra, acho que ele traz o lado menos positivo mesmo. E eu queria trazer uma coisa positiva, sabe? Então, por isso que eu pus que as duas sairiam vivas, embora sem família nenhuma, né? Mas eu acho que, para mim, também que eu gosto muito do Maus também. Também acho que é uma coisa para mim também que é muito uma inspiração. Adoro os quadrinhos do Maus. Quando eu vejo, daqui a pouco eu estou sempre lendo de novo. E eu gosto da linguagem do Maus, eu acho que é bem assim também. Sabe? Assim, do arte skill. E por fim, assim, a gente está perto da data de 9 de novembro, que marca a Kristallnacht, a Noite dos Cristais Quebrados. Agora, hoje em dia, né, a gente tem adotado essa nomenclatura, Cristais Quebrados, e não apenas Kristallnacht, Noite dos Cristais, para quebrar um pouco esse eufemismo muito utilizado pelos nazistas, né, em todas as ações que eles faziam, porque Noite de Cristais parece algo tão bonito, né? Agora, a quebra das vidraças, das vitrines, né, os incêndios das sinagogas, instituições judaicas, que estaremos mais uma vez relembrando, e esse momento aqui do nosso encontro vem para isso. E você lembrou também desse momento do Holocausto, do filme, né, da série, né, de 78, e nós temos em 1978 um marco, de fato, que pela grandiosidade do evento, da Pogromnacht, um massacre ao mesmo tempo, imagine um país inteiro, a Alemanha, a Áustria, parte da Tchecoslováquia, e marcou a virulência que não mais cessou até chegar ao seu ápice na indústria da morte nos campos. Então, eu acho que você trazer essa mensagem promissora é o investimento que você faz nessas novas gerações, né? Daqui para frente, vamos seguir juntos valorizando o interhumano, numa linguagem de Martin Buber, né? O interpessoal, porque é só assim, é sem perder essa consideração pelo outro, que a gente vai poder marcar posição frente a ideologias que intencionam a violência necessariamente. Eu acho que você foi muito feliz com essa tendência redentora. Obrigada. Então, a gente já está encerrando. Podemos abrir agora para as perguntas, para os comentários. Só quero agradecer, quero mostrar o que eu agora estou mostrando, já que eu tenho aqui, que é o meu desenho. Sim. Eu acho que cada vez, outro dia, eu nunca tinha olhado muito esse desenho, tá? No final do livro, não dá para ver, eu fiz um desenho quando eu tinha 12 anos. E aí eu não prestava muita atenção nesse desenho, não. Eu estava na minha casa, depois que minha mãe morreu no ano 2000, você vê. Eu encontrei esse desenho, mas ele ficou lá. E aí, quando foi a história do livro, a gente, né, via ter ilustração, eu mostrei lá, né, para a Isabel, para a Leila, lá da editora Leila, e aí veio a história de colocar o desenho no livro. E eu fiquei olhando, eu até hoje não sei como que eu fiz esse desenho, sabe? Mas eu fiquei, para mim foi importante de eu pensar, que eu fico pensando como que isso nessa idade que eu tinha 12 anos, como isso me marcava. Eu não sei como que isso chegou para mim, que ainda é uma curiosidade. Toda vez que eu penso como é que eu fiquei, comecei a... Então, aí eu dediquei o livro ao meu pai, que é uma pessoa que falava muito sobre esse assunto comigo, também acho muito. Também outra coisa de pensar, né, que é assunto para falar muito com uma criança, né? Assim, tipo, nas rodas de conversa, hoje em dia, sabe? Mas, e aí eu vi, assim, que eu tinha até uma missão, às vezes, eu acho, sabe? De falar sobre isso, até porque eu não sou judia. Entendeu? Então, e a gente fala muito hoje dessa coisa de lugar de fala, e eu acho que a gente não precisa ter lugar de fala, sabe, efetivamente, para falar de alguma coisa que a gente não concorda, sabe, sobre intolerância, isso com tudo. Eu acho que a gente pode falar sobre a questão do racismo, da homofobia,
sabe? Do antissemitismo, explicar muito, porque é uma coisa, fica uma coisa tão, às vezes uma coisa tão simples, quando eu falo assim, gente, como que você pode achar que com 17 milhões hoje de um povo, que era exatamente o que tinha, olha, hoje em dia são 84 anos que a guerra teve, não 83, a gente tem 2002, 83, 84 anos do fim da guerra. Antes da guerra, a população judaica era essa, exatamente, que hoje está voltando a ser. Então, para ver como realmente, a gente sempre fala que o Hitler tinha duas guerras, né? Uma, a guerra de desconstrução do Reich, e outra guerra que, de certa forma, ele foi bem sucedido. Ele exterminou realmente um terço, sabe, que está voltando hoje. De um povo, e ele continuou, que é a coisa para mim que é mais gritante sempre, a guerra já estava perdida, sabe? A guerra já estava perdida, acho que desde 1941, sabe? Lá quando ele perdeu para os russos, né? Mas ele continuou com a questão da construção dos campos, você vê toda a solução final vem depois, então como se ele já, assim, essa guerra que eu sei que eu perdi, mas essa guerra aqui, de certa forma, no meu livro anterior, que era o Sonata, que eu trabalho muito no período de 44, pensar que um terço, para mim é tão triste isso, pensar que um terço dos mortos em Auschwitz, lá, 320 mil, que vinham de origem húngara, morreram em 2 meses. Foi praticamente de maio, sabe, agosto. Isso é tão terrível, de agosto de 44 até outubro de 44. E curiosamente, muito pessoal, esse momento, Luiz, Himmler de Berlim já tinha dado uma ordem para Eichmann não proceder à deportação dos judeus húngaros. E Eichmann desobedeceu, né, angariou muitos bens de valor, deportou centenas de milhares, tá? Numa época em que, repito, já o próprio escritório central já não via mais propósito. Por quê? Porque precisavam ali, naquele momento, priorizar, sim, os trens para os esforços de guerra e não mais para deportar os indesejáveis. Então é por isso que a gente, acho que quando fala do Holocausto, tem que estudar com muita seriedade mesmo, sabe? Desvencilhar um pouco dessa questão da Segunda Guerra, sabe? Trabalhar com essa questão do antissemitismo, enfim, para que isso realmente não volte, porque acaba voltando de outras formas, né? A gente não vai ter como foi durante os 6 anos de 39 a 45, ou mais de 40, mais 12, de 33 a 45. Tudo bem, exatamente, quando começam já a formação do primeiro campo, as vezes de Nuremberg e tal. Mas, enfim. Infelizmente, a gente está vendo o movimento acontecer. A gente tem hoje todo esse movimento todo movimento que a gente vê de xenofobia no mundo acaba caindo assim na questão do antissemitismo. Eu acho, o antissemitismo se mostrou o grande furo, o grande ataque à democracia, né? Porque se fez uma diferenciação para um grupo de pessoas em que as próprias leis vigentes foram modificadas, né? E não só sobre os judeus, os negros, os ciganos, as testemunhas de Jeová, os homossexuais, enfim, e qualquer um que falasse diferente, que não se podia criticar, é a censura totalitária absoluta. Mas então, eu acho que o Hitler, desde os anos 20, desde que ele passou a presidir o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, em 21, ele o tempo todo conclamou a violência. Ele sempre exaltou a violência, ele foi muito claro nisso. Nós temos os adeptos e nós temos os combatentes. Os adeptos podem ser qualquer pessoa simpatizante, mas os combatentes são mais do que adeptos. São aquelas pessoas que realmente incorporam, são os bons adeptos e que, se necessário, será necessário, vão para as ruas e vão combater. E foi assim que a coisa começou. Então há uma incitação à violência de base na formação ideológica e que, uma vez estando no poder, ganha as condições necessárias para implementar legalmente. Eu acho que, repito, pessoal, se tem alguma coisa que a gente precisa retransmitir agora, além da história das vítimas, são as condições enquanto política de governo, da maneira que foi instituída, e é o que a gente tem que combater.
Agora vamos ouvir vocês. Vocês gostariam, os presentes aqui, gostariam de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Quem já leu o livro? Eu tive a oportunidade de fazer várias perguntas. Vocês não gostariam de fazer algumas para a nossa querida? Bom, Você me ajuda, eu Bia? fiz uma primeira... Desculpe, posso falar? Microfone para gravação, por favor. Você... Bem, só um minutinho, porque... Pode Tá deixar dando, falar. não, é porque tá com a bateria. Tá caindo a bateria. Vai ligar? Tá indo. Eu tive uma oportunidade única, porque o lançamento do livro, A Mineira com Estrela, eu tinha aqui comigo no Rio de Janeiro uma neta de 13 anos que vive em Israel e que é judia. E eu não sou judia, eu sou casada com o Bernardo, que é judeu, e nós temos uma família de múltiplas opções, tendências e vivências. E felizmente todas com muita abertura e muita sinceridade, e uma convivência muito boa. E essa minha neta, ela mora em Israel com os pais e 2 irmãos, e estavam em temporada aqui depois dessa pandemia que nos separou por 3 anos e meio, e nós estávamos juntas e eu a levei comigo ao lançamento como uma oportunidade, né, dela participar de um evento como esse, que era uma coisa inédita para ela, conhecer uma autora, ver o que significava o lançamento e tal, e ainda mais pela temática, né, do livro e tal. Nessa oportunidade eu já comprei 4, porque tenho outras sobrinhas da mesma idade e tal, espalhei pela família. E como passamos mais tempo com essa neta, eu tive a oportunidade de ler com ela algumas primeiras páginas do livro e mandei para a Luísa uma mensagem sobre isso, porque foi uma oportunidade muito boa de ligação mais profunda com essa neta, né, em torno de um tema, né, de muito significado para nós duas, né? E do ponto de vista do afeto, da construção do afeto, da construção do conhecimento, da construção da nossa história, né, da continuidade da nossa história de vida em família, tudo isso teve um significado muito grande, né? E uma coisa que eu fiz questão de dizer a Luísa sobre isso é que, para mim, é um livro em que a criança, ou mesmo o jovem, precisa muito do acompanhamento de um adulto, né? Se não ler junto, evidentemente conforme a idade, né? Se não ler junto, comentar o livro, porque, na verdade, ele não é uma coisa autoexplicativa, né? Há conceitos subliminares, há referências históricas que é preciso buscar, né? E eu acho que para as crianças e jovens que leem, é um desafio de procurar esses complementos. E para os adultos que são buscados ou que são cúmplices, no melhor sentido, dessa leitura, dessa compreensão, é um desafio no sentido de como continuar da Luísa em diante para explicar certas coisas de uma maneira compreensível a essa idade. De modo que eu acho que, como estímulo, essa leitura é muito boa. A sua neta perguntou da estrela, não tinha? Uma coisa que você falou para mim que eu achei curioso. Uma coisa que ela fez, porque ela mora em Israel, né? Ela mora em Israel. Ela vive lá a vida toda. Você falou uma coisa tão interessante que ela... Se eu falei, eu também sobre isso. Ela toma da estrela, especificamente. porque eu acho que porque para ela é um símbolo muito mais forte até. A estrela de Davi, exatamente. a estrela que está na bandeira, a estrela que lembrar. é uma coisa interessante, né? E o engraçado é que eu não consigo olhar esse título
sem pensar que na nossa cultura brasileira, língua portuguesa e tudo mais, ter uma estrela também tem um significado, né? E que pode ter várias interpretações, mas é interessante, né? É isso, é uma contribuição mais do que uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Por que, Luiz, que você demorou tanto para dizer em que cidade elas viviam? No livro a gente vai saber só para adiante. E eu fiquei, Natália, não esqueci daí, só cabe na cabeça adulto, não vai caber na de criança. Mas eu fiquei me perguntando, que cidade é essa que tinha um campo tão próximo, que esse pai ia e voltava do trabalho? Mas é quando eu fiz, eu estava pensando isso, quando eu pensei, eu falei assim, todo mundo sempre bota Auschwitz como campo. Mas eu falei, mas eu quero fazer na Alemanha. E aí, a outra tem que é Dachau, que fica realmente a 20 km de Munique, né? Eu falei, vou pegar Dachau, e Dachau é simbolicamente porque é o primeiro campo na Alemanha, sabe? E Munique era uma cidade que eu também fui ver ali, a estrutura. Olha, eu até fui ver, mesmo um livro desse, o Hitler ele se matou 29 de abril, né? Os americanos chegaram. E outra coisa, que eu queria fazer americano, eu não queria fazer russo. Na chegada. Não é uma questão, mas eu falei assim, porque a chegada em Auschwitz foi. E Auschwitz eram 7 campos, era muito grande, então seria muito inverossímil. Não teria como. O menino do pijama listrado, combina porque o pai é o comandante do campo. Então ele mora ali. A casa, realmente, a casa da época do Hess era atrás do campo, tinha uma passagem para o campo. Isso tem, quando você vai para lá, você vê. Aí eu falei, eu tinha que fazer alguma coisa que fosse verossímil para pessoas como você. Estão lendo, né? Porque vai ler e vai falar, mas esse como é que faz Porque também não tem mapa da Alemanha. Mas eu tinha que uma preocupação mais eram as datas. Também começou, porque eu falei, 29, o campo de Dachau eles chegaram, foi muito junto. E eu falei assim, tem que ser isso, porque o pai dela vai saber da morte. Isso foi assim, uma coisa, uma coisinha de botar no final. Eu falei, tem que pôr de data, porque eu faço isso quando eu leio. Eu falo, isso aqui não tá batendo. Então, era 29 de abril, 30 de abril. 29 de abril, 30 de abril. E aí eu falei assim, e os americanos estavam chegando na cidade e peguei os bombardeios de Munique também. Os bombardeios de Munique só começaram no final. Então, elas passam aquelas coisas que você nos ensinou, inclusive, a minha Raquel aqui, que o escritor, né, o autor, pesquisa, descobre um monte de coisa só para poder montar uma coisa verossímil, mas todo aquele conhecimento não vai estar no livro, né? Frustrante. Mas porque porque a preocupação que eu tinha maior era dessa coisa, para mim a preocupação grande era da estrela em 41. Eu falei, mas eu não posso mexer nisso, aí eu vou pôr no final. Eu acho excelente. Agora, eu fiquei porque lá mais no final do livro você fala que é Munique. No início eu não me lembro. Eu falei só depois mesmo, nem no livro eu falo. Só depois. E eu queria os americanos. Por que eu queria os americanos? Porque os americanos tinham uma coisa judaica. Então seria crível um soldado americano mostrar. Um soldado russo jamais, imagina. Não, essa foi uma sacação. Então eu precisava que fosse um soldado americano. Quem assistir vai ficar tonto. Me revoltou um pouco aquela cena final A Vida Dela, né? Do Roberto Benigni, né? Que chega Agora o americano chega com o carro de guerra dele, tanque. Oi, Luiz. Não, só para te perguntar se tem alguma conexão da estrela oculta do sertão com essa estrela. Boa pergunta. Na verdade, é a estrela, né? A estrela é engraçado. Meu primeiro trabalho nesse cinema, não foi o segundo, já tinha feito livro também. Você vai falar que o primeiro foi uma estrela e o mais recente é uma estrela. Não, assim, conscientemente não. Mas eu acho que essa coisa da estrela tem muito da gente pegar essa estrela da sorte e também essa coisa da estrela oculta do sertão, que é a mesma coisa, a estrela é a proteção.
sabe? Quando eles têm até ela sendo oculta, porque ela protege ocultamente. Quando tem essa coisa do criptojudaísmo, né? Porque o criptojudaísmo é engraçado, eles não usam muito a estrela como símbolo, né? A gente vê mais quando você vê o negócio do chapéu do lampião, né? Eles têm uma estrela, mas não é de 6 pontas. Tem aquela história de não apontar para o céu, né? Ah, sim, tem a história das estrelas. Tem tudo ligado com... Sempre tem, né? Uma coisa a ver com a estrela. Não, eu te perguntar, o que te levou a dar esse título para o documentário, Estrela Oculta do Sertão? Você lembra? Lembro. Porque eu vi uma vez uma coisa que se fala da presença oculta dos judeus no Nordeste. Eu gostava do nome oculta. Aí eu falei com a Helene e falei assim, culta, a gente vai pôr com a estrela oculta. Né? E eu acho que vai dar um nome forte. Que eu acho que pessoalmente eu acho um nome muito bom mesmo, que é exatamente o documentário pela Estrela Oculta do Sertão. Esse documentário tem, já falei, estava falando, ele tem quase 20 anos, né? Aquele documentário continua, né? Quem não viu esse documentário ainda tem que ver. O documentário é fantástico. Vê no YouTube. É. Qualquer péssimo. Mais alguém, pessoal? Ninguém gostaria de fazer. Obrigada, gente. Obrigada aqui começar a dar uma. Vai dar uma levantada. Obrigada, Luíse, por mais esse bate-papo, por mais essa obra acurada. E em breve a gente vai estar junto no Memorial Washington Local. Quando é que vai ser inaugurado? A gente vai inaugurar, obrigada, Benícia. A gente vai inaugurar agora no dia 1º de dezembro, mas ainda em caráter experimental nos primeiros 2 meses de dezembro e janeiro, para grupos fechados com visitas previamente agendadas, tá? E acho que com todo vapor, depois disso, a partir de fevereiro, mas a área externa já vai estar aberta ao público, uma área que convida a contemplação, uma área com uma vista privilegiada, no Morro do Pasmado, em Botafogo, no alto da Alameda Embaixador Sanches Gavito. É só seguir onde havia, desde a década de 70, né, o Almirante Pasmado, e a gente vai receber vocês com todo carinho, numa área de exposição museográfica, onde todas as histórias são reais, tudo baseado em testemunhos e com um museu de 3ª geração em seu caráter expográfico, com muita interação digital, e é por isso que está custando um pouquinho, mas em breve todos nós aqui do Rio poderemos estar orgulhosos de ter um marco cultural que diz não à intolerância, não ao nazismo, não ao antissemitismo, não a tudo isso de ruim que a gente vai unir esforços para que nunca nos atinja. Né? Como a gente sempre diz, né, Luíse? Holocausto nunca mais. Muito obrigada.